por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que o temem, e os que te conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Aleluia. Cuide da tua cabeça. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Viemos aqui para te adorar, viemos aqui para bendizer o teu santo nome. Viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, através dos hinos, através da palavra que será pregada nessa noite. Para que possamos, Senhor, nos fortalecer ainda mais, para que possamos nos parecer ainda mais contigo, Jesus, e possamos sair dessa noite aqui fortalecidos em ti, ó Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Daquele que nunca me deixou. Seu amor é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar, seu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mesmo se eu passar, se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu recaio em tua graça. Como é bom. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio
recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, eu recaio de novo, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Só Ele é. Em teus braços não há lugar melhor, não há outro lugar. Nos braços do Pai, do nosso Pai. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde Ele passar, tudo vai transformar. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
tua fonte, Senhor. Maravilhoso és. Aleluia. Abro mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como um filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, declare bem forte. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou como um filho. E como um filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho
dobrará e toda língua confessará o quê? Que Ele é o Senhor. Então, se você puder, cante bem forte e declare: aleluia! Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mais uma vez, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo. E o seu nome é, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Só a igreja. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Aleluia. Pai da eternidade. Mais uma vez. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aplauda o nome do Senhor, porque só Ele é digno, único. Aleluia. Pelos séculos dos séculos, Ele é o nosso Deus forte, maravilhoso, nosso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Cante ele, porque dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É por ele que estamos aqui. Cante a ele, porque dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre
sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosanas, hosanas, hosana nas maiores alturas. Hosanas, hosanas, hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Aleluia. O Rei dos Reis, vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu, somos seu povo. Quem deixa a água beber jamais terá sede. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Santo tu és, santo tu és. Tu és digno de todo o nosso louvor, Rei dos Reis. O Rei dos Reis, vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu
desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo. Pra redenção nos escolheu. Nós somos seu povo. Quem desta água beber jamais terá sede. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Quem dessa água beber, quem dessa água beber jamais terá sede. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Quantos anseiam para encontrar com o nosso noivo, com o nosso rei, nosso amado, aquele que é a fonte de água viva, aquele que jorra água viva para as nossas vidas. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Então declara Hosana nas alturas. Hosana, o nosso amado. Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Quem desta água beber jamais terá sede. Oh, aleluia. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Quem desta água beber jamais terá sede. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Aleluia. Deus seja louvado para todo sempre. Glória a Deus. No próximo, os encarregados da oferta podem fazer o seu trabalho. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com
combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Só a igreja agora cantando. E na força do Espírito Santo, o que? Nós proclamamos aqui. O que faremos? Que pagaremos o preço de ser. Às vezes não é fácil, às vezes o preço é alto, mas nós assumimos esse compromisso. Por mais que tentem, não vão conseguir nos separar. Por quê? Unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como nós estamos em pé, vamos receber o presbítero irmão James com a exposição, pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, paz e graça, amém. Como eu sempre tenho dito, é motivo de alegria estar reunido mais uma vez com a Igreja de Cristo, com o povo de Deus, com esse povo seleto, eleito, que vai morar no céu juntamente comigo. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu posso ver a igreja com vários dos seus membros aqui, quando eu posso contemplar a cara de cada um de vocês. Mas confesso que todas as vezes que eu subo esse púlpito, eu sou tomado por temor, tremor e por muitas vezes medo. Porque eu sei que eu não devo falar nada além daquilo que está escrito nessa palavra. Porque, na verdade, Deus não tem compromisso simplesmente com o irmão James, Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas, irmãos, se tudo o que eu falar nessa noite não ser a minha palavra, se tudo o que eu falar nessa noite ser a palavra de Deus, eu oro a Deus para que o Espírito Santo possa causar em nós, talvez, arrependimento, possa causar em nós comoção, possa causar em nós verdadeiro entendimento para que a gente ouça e pratique a palavra de Deus. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante.
Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Todos acharam, amém? Que nos diz a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, na qual resplandeceis como estrelas no mundo. Pode tomar o seu assento, irmãos. Nós estaremos aqui fazendo uma breve oração. Eu peço nesse momento que você interceda pelo irmão James, amém? Senhor, nós queremos primeiramente te louvar pela oportunidade que tu nos deste de transmitir a tua palavra. Mas chegamos diante de ti com toda a humildade, reconhecendo a nossa total, Senhor, depravação, reconhecendo os nossos pecados e as nossas falhas. Sabemos, Deus, que não somos perfeitos e que, na verdade, o maior exemplo não é aquele que vem de nós, mas aquele que vem do Senhor e da sua palavra. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar com a tua igreja através desse vaso imperfeito, através desse vaso que muitas vezes se quebrou, Deus. Senhor, eu quero te pedir, usa-me para a glória e louvor do teu santo nome, que não haja espaço para mim eu me orgulhar daquilo que eu falar aqui, mas que haja espaço simplesmente para o Senhor ser exaltado em todas as palavras que sairão da minha boca. Deus, não deixa eu de alguma forma roubar a glória que é sua, Deus. Que tudo o que aconteça aqui seja para a glória e louvor do teu santo nome. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero tratar um tema com vocês que, na verdade, a gente não tem tanto costume de falar sobre ele. Hoje eu quero pensar com vocês como um cristão pode se submeter à sua igreja local. E para isso, eu quero tentar aqui quebrar alguns tabus, alguns paradigmas, alguns pensamentos equivocados que nós temos a respeito de membresia na igreja. E a primeira coisa que eu quero considerar com todos vocês é que um cristão, ele não se associa a uma igreja. Na verdade, ele se submete a ela. Igreja não é um clube social, aonde eu pago uma mensalidade por mês para usufruir dos seus benefícios. Na verdade, a igreja ela é o corpo de Cristo e que é governada pela sua mente, que é o Senhor Jesus. E o incrível que a mente, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, ele deu autoridade à sua igreja. Ele disse lá em Mateus 16 que aquilo que essa igreja ligasse na terra seria ligado no céu, e aquilo que ela desligasse na terra também seria desligado no céu.
Sendo assim, isso significa que o cristão deve se submeter à igreja como um ato de submissão ao próprio Cristo, como um filho que honra a Deus por submeter aos seus pais. Eu sei que a palavra submeter, ela assusta um pouco todos nós, irmãos. Eu sei que essa palavra, às vezes, é uma palavra que nos deixa um pouco apavorados, porque nós temos visto ao longo dos séculos várias lideranças abusivas no meio de todo o povo. Nós temos visto aí lideranças religiosas, lideranças políticas, homens que, na verdade, abusam da sua autoridade. Porém, as autoridades que o Senhor, que Jesus levanta no meio do seu povo, essas autoridades sempre são para o benefício, para o louvor da igreja, e não para o contrário disso. Mas então, irmãos, o que significa se submeter a uma igreja? Será que é para o nosso bem se submeter a uma igreja? Será que isso pode nos causar algum estrago? Será que, na verdade, isso pode causar a Deus glórias? O que significa, então, se submeter a uma igreja, à igreja local? Para responder essa questão, eu gostaria que você embarcasse comigo em uma pequena viagem até a beira da praia ou até a beira-mar num dia de noite. E ao olhar para o céu, você contempla todas as estrelas que iluminam aquela noite escura. Todos nós sabemos que no meio da praia, pelo menos nas nossas praias, não tem nenhum poste de luz. E todas as vezes que a gente vai até a praia e nós vimos aquele céu estrelado, nós vimos o quanto as estrelas iluminam a beira-mar. E ainda mais, quando as estrelas refletem sobre as águas, elas abrem o espaço para um belo retrato pintado pelas mãos de Deus. O céu, ele se torna um quadro negro, salpicado pelas estrelas que parecem diamantes. Mas o que isso tem a ver, irmão James, com tudo aquilo que o irmão leu? Irmão, você consegue visualizar essa imagem? Você consegue, ao menos, pensar nessa imagem? Porque esse é o quadro que o apóstolo Paulo está retratando dos cristãos e das igrejas no mundo. Ele disse aos cristãos da antiga cidade de Filipos que queria que eles se tornassem imaculados e puros, filhos de Deus sem culpa, em uma geração maligna e corrupta. E então, vocês brilharão como estrelas no céu. Isso está lá no versículo 15 de Filipenses capítulo 2. A cidade de Filipos, irmãos, ela era esse quadro negro. E os cristãos daquela cidade deviam ser esses diamantes de luz. A cidade era corrupta, ela era depravada, mas eles seriam imaculados. Eles seriam os filhos de Deus, eles seriam puros. Essa é uma excelente imagem, não é? Paulo queria que aqueles cristãos brilhassem em todas as circunstâncias e ocasiões de suas vidas. Paulo queria que eles brilhassem lá no trabalho deles. Paulo queria que eles brilhassem lá no mercado público. Paulo queria que eles brilhassem na sua própria casa. Só que há uma coisa aqui no texto que não pode passar desapercebido por nós. Paulo não queria que eles simplesmente iluminassem e brilhassem quando eles estivessem separados, espalhados uns dos outros. Mas Paulo queria que eles brilhassem através da união de suas vidas. Nós demos uma volta até a beira da praia e contemplamos as estrelas do céu, certo? E vimos como elas se encaixam perfeitamente com o versículo 15 do capítulo 2. Mas agora, irmãos, eu peço para que você volte o seu olhar para os versículos anteriores, aonde Paulo vai dizer aos filipenses, no capítulo 1, versículo 27, que eles deveriam viver uma vida digna do Evangelho. E o que é uma vida digna do Evangelho? Você já pensou nisso? Paulo convida eles a viverem uma vida digna do Evangelho. Mas o que é, irmão James, uma vida digna do Evangelho? Paulo, de forma didática, instruir os filipenses o que seria uma vida digna do Evangelho, ele vai começar a levantar duas figuras. Ele vai mostrar duas figuras dessa vida tão digna, dessa vida digna do Evangelho. E a primeira figura, irmãos, ela se encontra justamente no capítulo 1, versículo 27, e ela irá até o capítulo 2, versículo 4. Nessa figura, o apóstolo Paulo
ele mostra o que ele queria ver na igreja dos filipenses. Ao dizer-lhes para permanecerem firmes e lutarem pela fé do Evangelho. E para isso, eles deveriam nutrir uma vida em unidade no corpo de Cristo. Eles deveriam viver em um só espírito, eles deveriam sempre ter o mesmo pensamento, eles deveriam também amar da mesma forma, um amor submisso. E por fim, eles deveriam sempre ser unânimes na forma de pensar. Irmãos, ao analisar esses textos, ao analisar a carta aos Filipos, quando você olha para sua igreja, para o lugar aonde você está inserido, para o lugar aonde você congrega, é essa imagem que você consegue enxergar? A imagem da unidade, a imagem da submissão mútua, a imagem de uma igreja que vive e pensa da mesma forma? Será que essa é a imagem que você consegue vislumbrar ao olhar para a carta aos Filipenses? Eu não sei se você já teve a oportunidade, irmãos, de contemplar um retrato feito de grafite, aonde nós vimos que um pintor, alguém que está desenhando, ele pinta um quadro e usa apenas uma cor. E dessa cor ele faz vários tons, nesse quadro. A vida dos filipenses, meus irmãos, é essa cor. E ela está sendo pintada pela submissão mútua. Isso fica mais claro quando a gente analisa o versículo 3 e o versículo 4 dessa carta, onde Paulo ordena à igreja que eles deveriam viver uma vida sem ambição. Eles não deveriam viver uma vida com ambição egoísta, com partidarismo. Eles não deveriam, nem ao menos, viver uma vida simplesmente pensando em si. Eles não deveriam viver uma vida com conceitos vãos, ou seja, conceitos passageiros. Eles deveriam, na verdade, serem humildes e se preocuparem uns com os outros. Eles deveriam pensar mais naquilo que é dos outros do que naquilo que é seu. Eles deveriam estar mais preocupados com o interesse dos seus irmãos do que com os seus próprios interesses. Mas isso não é fácil, irmãos. Preocupar-se com o interesse dos outros antes de se preocupar com os meus interesses. Isso não é fácil. Viver uma vida em função do outro? Não, irmão James. Isso não é fácil. Não há possibilidade de isso acontecer. Irmãos, e tudo isso eles deveriam fazer, não simplesmente, como diria minha mãe, para aparecer. Eles não deveriam fazer isso, eles não deveriam ter o exemplo de humildade simplesmente para se considerarem superiores, uns melhores do que os outros. Eles deveriam fazer isso, pois esse é o exemplo da segunda figura que o apóstolo Paulo irá apresentar. Paulo, antes mesmo de terminar o exemplo, ou de demonstrar o exemplo da primeira figura, ele faz uma interrupção no texto e apresenta a segunda figura de submissão. E essa segunda figura, ela seria o modelo para a igreja de Filipos. Ela seria o exemplo, o modelo que eles deveriam seguir para serem submissos uns aos outros. Quando se trata de submissão, quando se trata de unidade, de amor, sabe qual é o exemplo que vocês devem seguir, igreja dos Filipos? Sabe qual é o exemplo que vocês devem seguir, igreja do Laranjinha? O exemplo do próprio Cristo. Por isso, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, sabe a humildade de vocês? Sabe a unidade de vocês? Vocês devem copiar do seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Vocês devem copiar do Senhor, pois Ele, sendo Deus, Ele sendo todo-poderoso, Ele sendo o ser mais belo de todo mundo, Ele não achou que ser igual a Deus era algo que Ele deveria se apegar. Por isso, muitas vezes, o Senhor Jesus Cristo nos convida a descer dos nossos pedestais. Às vezes a gente se acha tão grande
que a gente não tem coragem de olhar para o menor que está na nossa frente, ou às vezes a gente se considera tão melhor que a gente não consegue olhar para os nossos irmãos que estão passando por algum problema e alguma dificuldade. O exemplo de Cristo tem em vós o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar que houve também em Cristo Jesus, que se assumindo a natureza de servo, sendo feito semelhante aos homens, ainda mais se humilhou a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Talvez você não tenha a dimensão do que seria uma morte de cruz para um judeu, mas é a pior morte para alguém sofrer naquele período. Por quê, irmão James? Pois só os piores pecadores é que sofriam essa morte. Só as pessoas mais depravadas da sociedade é que sofriam essa morte. Era só eles. Mas o Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas de modo maravilhoso, Deus o exaltou nas alturas. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Você consegue ver, irmãos, o contraste ou a conexão que há entre essas duas figuras? A primeira figura é a figura do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo que se faz homem, que encarna e que depois disso vai até a morte e ressuscita. E a segunda figura, irmãos, ou melhor dizendo, a primeira figura é a figura de uma vida digna desse Evangelho. Se em Cristo contemplamos o Evangelho, na igreja nós contemplamos a vida tão digna do Evangelho. Se nós imitamos Cristo, nós temos a humildade de Cristo. Se nós somos servos de Cristo, nós andamos nos passos do Senhor Jesus. Então não há espaço, irmãos, para orgulho, para autojustificação. Não há espaço na vida das pessoas que estão na igreja para simplesmente amar a si próprio. Cristo não pensou em si mesmo. Ele pensou em mim e pensou em você. Irmãos, basicamente, o que Paulo está dizendo é: você quer saber como é que vive um instrutor do Evangelho? Você quer saber como vive um instrutor do Evangelho no meio de outros cristãos? Basta você olhar para o seu Salvador. Nós vivemos como Cristo viveu. Nós imitemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E então, no versículo 12 ao versículo 16, Paulo vai retornar para a primeira figura. Ele diz que eles deveriam continuar obedecendo, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, fazendo tudo sem reclamar ou discutir, sendo imaculados e puros. Assim eles brilhariam como as estrelas no céu. Quando os cristãos buscam a unidade em suas igrejas, quando os cristãos se submetem uns aos outros, eles brilham na semelhança de um luzeiro naquela varanda escura de uma cidade. Eles brilham segundo ou aparentemente como uma lanterna no meio de uma floresta escura. Eles brilham como aquelas estrelas no céu na beira da praia. Não há espaço para brilhar sozinho no meio do corpo de Cristo, irmãos. Nós brilhamos através da nossa unidade, através da nossa humildade, através do exemplo de Cristo. Não há espaço para estrelas solitárias no corpo de Cristo. Todos os cristãos brilham pela sua unidade, por estarem ligados à mente que é o Senhor Jesus. Essa, irmãos, é uma vida digna do Evangelho. E essa é uma igreja digna do Evangelho. Se temos a dimensão de quão tenebroso é o lugar aonde as nossas igrejas estão inseridas, nós veremos o quão belo é essa imagem. Nós vivemos no meio de uma sociedade dominada pela ira, pela autojustificação, pela raiva. Crianças são abandonadas no meio da nossa sociedade. Hoje mesmo, e ontem eu estava conversando com a minha mulher mostrou ali o exemplo de uma amiga, uma suposta amiga, que arrancou o bebê de sua amiga, perto dos últimos meses de gestação. Você já pensou nisso? O quão depravado é esse exemplo? As pessoas no mundo, elas são injustiçadas, pois na verdade o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Mas cabe a nós
mantemos, pela graça de Deus, as nossas lanternas acesas neste mundo. Lá na sua rua, irmãos, será que você tem sido a luz de Cristo naquele lugar? Lá onde você está, e ainda mais aqui no meio do corpo de Cristo, através da nossa unidade, através da nossa comunhão, será que a gente tem resplandecido, brilhado? Ou será que a gente é individualista demais e pensa simplesmente naquilo que é da gente mesmo? Que o exemplo de Cristo possa nos motivar a mudar, irmãos. Possa nos motivar a amar mais. Possa nos motivar a se submeter uns aos outros. Meus irmãos, eu usei aqui alguns exemplos que nós encontramos aqui na carta dos Filipenses, mas eu quero ir um pouquinho mais longe. E agora eu quero também utilizar outros exemplos que a gente vai ver em toda a Escritura. E então, eu vou aqui usar alguns temas que demonstram de que forma um cristão pode se submeter à sua igreja. E eu quero começar dizendo que a primeira forma que um cristão pode se submeter à igreja local é se submetendo publicamente. O que seria isso? De forma formal e oficial. Todo crente ou todo cristão, ele deve unir-se a um corpo seleto, um corpo de cristãos, da onde ele vai receber a Santa Ceia, que seria o ápice da comunhão cristã. Mas por que, irmão James, nós devemos se identificar publicamente com a igreja? Porque eu não posso ficar escondido, porque Cristo se identificou publicamente com os seus servos. Na confissão de Pedro, nós vimos que Pedro, pelo Espírito Santo, sabia quem Cristo era. Cristo disse mais, olha, se os homens me negarem diante dos homens, eu também negarei eles diante do meu Pai. Será que por onde você passa, você carrega o bom aroma de Cristo? As pessoas contemplam em você que você é um verdadeiro cristão? Que você pertence à igreja pentecostal cristã do Laranjinha? Será, irmãos, que o irmão James, por onde ele passa, ele carrega um emblema de que ele é um servo de Deus, que ele nasceu de novo, que ele foi regenerado, que ele foi salvo pela graça de Deus? Nós devemos nos identificar publicamente, irmãos. Isso não quer dizer que você vai sair gritando pelo mundo dizendo que você é um crente. Isso quer dizer que o seu exemplo, a sua luz refletindo no mundo vai demonstrar quem você é. E ainda mais, diante dos seus irmãos, você vai se identificar publicamente, primeiramente pelas águas do batismo e depois pela continuidade da comunhão. Você entende isso? Em segundo lugar, meus irmãos, os cristãos devem se submeter às suas igrejas também fisicamente. Nós devemos nos submeter fisicamente às nossas igrejas. E o que isso significa? Significa que nós devemos nos reunirmos regularmente. Irmão James, regularmente, me dá uma base bíblica para isso, irmão James. Hebreus 10, 25 diz que nós não podemos usar o exemplo de algumas pessoas que não se reúnem. Ele diz mais ou menos o seguinte, o escritor aos Hebreus: olha, nós não devemos desistir de nos reunirmos como é do costume de alguns, como é hábito de algumas pessoas. Lucas, em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, ele vai começar a mencionar como viviam os primeiros cristãos. E aí ele vai dizer que os cristãos perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, que eles viviam partindo o pão de casa em casa, que eles tinham o mesmo modo de pensar, mas no versículo 46 ele vai dizer algo incrível, irmãos. Ele vai dizer o seguinte, que eles perseveravam diariamente no templo. Olha só, eles se submetiam uns aos outros, eles estavam diariamente no templo. Então, irmãos, cabe a eu e você perseverarmos fisicamente. Fisicamente. Irmão James, isso é um pouco aí diferente. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Você não consegue viver longe da sua mão. Você não consegue viver longe dos seus olhos. Você não consegue viver longe do seu pé. Porque eles pertencem ao seu corpo. E se somos corpo de Cristo, eu não posso viver longe de você, irmãos. Eu não posso viver afastado de você. Nós não podemos viver afastados uns dos outros. E em terceiro lugar, os cristãos eles devem se submeter às suas igrejas socialmente. Igrejas elas não são clubes sociais, irmãos. Mas elas devem ser mais do que isso.
Nossos amigos são aqueles que nós imitamos e seguimos. Os nossos amigos, nós gastamos dinheiro no mesmo lugar, nós criamos os nossos filhos no mesmo lugar, nós oramos como eles oram. Os nossos amigos nos moldam à medida em que nós andamos juntos, à medida que nós imitemos uns aos outros. Irmãos, será que quem é os nossos exemplos, hein? Será que quem nós estamos imitando? Será que nós amamos imitar os nossos amigos? Nós vivemos uma vida como os nossos amigos cristãos vivem? Ou será que a gente prefere imitar todas as outras coisas? Paulo está dizendo que nós devemos se submeter socialmente, ou seja, nós devemos se submeter às nossas amizades da igreja. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter nenhuma espécie de relacionamento com as pessoas que estão lá fora, mas cuide. Tiago disse lá no capítulo 4 da sua epístola, versículo 4, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, sim, você deve ser um exemplo, mas você deve ter cuidado. Tenha cuidado, pois a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus. A comunidade da igreja local deve ser um lugar onde os cristãos moldam uns aos outros por meio das dinâmicas da amizade. Amigos cristãos certamente são valiosos, mas amigos cristãos da mesma igreja são valiosíssimos, porque todos os dois estão sendo moldados pela mesma disciplina eclesiástica. Eles estão sendo moldados pelo mesmo ministério da palavra. Então, acaba o domingo, eles têm o dia da semana ainda para conversarem sobre as Escrituras, para discutirem sobre aquilo que foi falado a respeito da palavra de Deus. Você já pensou nisso? Como é importante eu ser amigo de vocês todos e como é importante vocês serem meus amigos. Pois isso vai nos levar a meditar diariamente naquilo que acontece aqui nos domingos. Isso vai fazer com que a gente quebre as barreiras do templo, irmãos. E eu não estou dizendo aqui simplesmente de coisa espiritual. Eu não estou falando aqui simplesmente de imitação espiritual. Eu estou falando que vai além disso. Às vezes você vê uma verdura barata lá no mercado e você liga para aquela irmã dizendo: irmã, você não sabe da promoção que aconteceu. Olha, o forte está com a carne baratíssima. Isso tudo tem a ver com comunhão, com unidade. Eu não tenho unidade simplesmente com o Bruno quando eu estou aqui. Eu não tenho unidade com o Guilherme simplesmente quando eu estou aqui. Quando a gente está pedalando junto, eu, o Léo, o Guilherme, a gente está manifestando unidade. Quando eu e você estamos naquele churrasco, conversando sobre as grandezas de Deus, a gente está manifestando unidade e unidade social, irmãos. Isso significa que uma pessoa velha tem que ter relacionamento com um jovem. Isso significa lá que o pobre na igreja tem que ter relacionamento com o rico. Significa, irmãos, que não há barreiras étnicas na igreja, não importa se você é negro, branco, japonês, o que seja, você deve ter comunhão com os seus irmãos. Mas talvez você está martelando na sua cabeça o seguinte: irmão James, você não sabe o quanto o irmão é diferente de mim. Você não sabe o quanto as pessoas da igreja pensam de forma diferente de mim. Eles vieram de lugares diferentes, de classes sociais diferentes, eles são totalmente diferentes de mim. E eu acredito em você, irmãos. De fato, nós somos seres diferentes. Só que a gente não pode deixar escapar aqui o exemplo que Paulo está citando aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele diz o seguinte, que Cristo era Deus. Ele era Deus, mas ele se fez igual a você. Você já pensou nisso? Você não é Deus. Você não é grande como Cristo, mas Ele se fez igual a você. Por isso, nós devemos ter humildade e considerar os outros superiores a nós mesmos quando se trata de amizade. Pois se Cristo se fez homem, cabe a nós também se fazer como o outro. Ter amizade, relacionamento com as pessoas que aqui estão, irmãos, pois esse é o exemplo de Cristo Jesus, o Cristo todo-poderoso e glorioso, que se faz servo. Será que a gente pode se fazer servo, irmão? Será que a gente pode descer um degrau? Ou será que os nossos relacionamentos são simplesmente por meio do interesse? Eu só tenho relacionamento com quem eu tenho interesse. Igreja não é isso, irmãos. A igreja se relaciona socialmente como Cristo se relacionou com pobres pecadores como eu e como você. No mesmo espírito de humildade, considere os outros melhores que você, quando se trata de amizade. Meus irmãos, teria
mais inúmeros exemplos aqui para mim citar a respeito de submissão na igreja. Eu poderia falar aqui a respeito de submissão afetiva no meio do corpo cristão. O que isso significa, irmão James? Significa que os nossos sentimentos devem estar sempre submissos à igreja. Não entendi nada, irmão James. Isso significa que se o meu irmão chora, eu choro com ele. Se o meu irmão se alegra, eu se alegro com ele. Eu poderia falar aqui também sobre submissão financeira. Isso significa que eu sempre estou disposto a alcançar os meus irmãos com os meus bens. Independente da situação, das circunstâncias. Eu sempre sou misericordioso como Cristo foi misericordioso comigo. Mas eu quero terminar essa noite falando sobre outros 2 exemplos de submissão. A submissão espiritual e a submissão à feiura. Nossa, irmão James, o que significa isso? Bom, deixa eu começar aqui falando a respeito da submissão espiritual. Nós devemos se submeter espiritualmente à nossa comunidade, porque a comunidade da fé é o lugar onde nós usamos ou exercemos os dons que nós recebemos de Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que cada um é dada a manifestação do Espírito segundo o bem comum. Os dons espirituais não são dados simplesmente para o meu engrandecimento. Os dons espirituais não são dados para que eu me ache ou espiritual. Os dons espirituais são dados para a edificação do corpo de Cristo. Você recebe um dom para edificar o seu irmão, e o seu irmão recebe um dom para te edificar. Nós devemos também procurar edificar uns aos outros na fé através da palavra de Deus. Judas vai escrever o seguinte: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. E por fim, irmãos, nós devemos nos lembrar sempre, sempre de orar uns pelos outros, pois nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte dessa igreja. Não se esqueça de suplicar pela vida do irmão James. Não se esqueça de suplicar pela vida daquele irmão que está passando por dificuldade. Nós temos aqui agora um exemplo que o pastor agora está colocando durante as semanas, aonde nós intercedemos por algumas pessoas da igreja. Irmãos, não se esqueça disso, isso é importante. Isso lhe abençoa e abençoa a vida de outras pessoas também, pois um dia o seu nome vai estar ali e nós estaremos orando por você também. Então não se esqueça disso, irmãos. Nós devemos orar um pelos outros. Nós devemos sempre buscar, irmãos, se submeter à igreja espiritualmente. E por fim, eu quero terminar falando sobre a submissão à feiura. Submissão à feiura, irmão James. O que significa isso? Meus irmãos, é bem verdade que a gente não tem dificuldade de se submeter. Na verdade, nós queremos se submeter, mas a uma figura nobre. Nós queremos se submeter a uma figura bela, formosa, semelhante ao herói que resgata a donzela em perigo. Só que no cristianismo as coisas não acontecem assim. Na verdade, Cristo não tinha uma donzela para resgatar. Segundo as Escrituras, ele tinha uma noiva infiel. Uma noiva que não tinha beleza alguma. E o que ele faz? Ele resgata ela. Ele salva ela. Ele cobre ela com seu sangue. Ele dá novas vestes a ela. O Senhor Jesus faz isso com a sua igreja. Ele se submete à nossa feiura. Ele se submete a pessoas que não mereciam. Paulo vai dizer que talvez houvesse quem morresse por alguém que merecesse, mas por quem é pecador e não merece, não há quem se entregue. O Senhor Jesus fez isso. Você consegue pensar nisso? A submissão à feiura. E a realidade é que o corpo de Cristo, a igreja, é a reunião de pecadores, de pessoas falhas, que pensam de forma diferente, de pessoas que infelizmente se contradizem, de pessoas que pecam e erram. Esse é o corpo de Cristo, irmãos. Mas assim como Cristo, ele foi capaz de amar a nossa feiura, nós temos também que amar a feiura dos outros e ainda mais transformar essa feiura em beleza. Nós devemos olhar pelos olhos de Cristo. Cristo olhou lá na frente, irmãos. Ele viu o que essa noiva se tornaria. Irmãos, eu não devo simplesmente olhar para você
com os meus interesses, olhar para você simplesmente procurando beleza em você. Eu devo olhar para você na mesma forma que Cristo te olhou. O Senhor Jesus Cristo, Ele te amou, mesmo você não merecendo. Graça, favor não merecido. Eu não merecia. E você acha que eu posso chegar diante de você e dizer: você não pode ser meu irmão, pois você não é igual a mim. Você não pode ser meu irmão, porque você não está no meu nível, no meu patamar. Eu não posso, irmãos. Eu sou pecador como você. Eu sou falho como você e Cristo me amou como você. Lá em João, capítulo 13, versículo 34, o evangelista vai dizer que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E de que forma Cristo nos amou? Cristo nos amou quando nós não prestávamos, quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando as nossas mãos estavam vazias para o Calvário. Cristo nos amou. E este é o mesmo amor que você deve todo dia dedicar ao seu semelhante, ao seu irmão. É fácil se submeter à beleza, mas se submeter à feiura, se submeter a quem não merece, é difícil. Mas nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você consegue imaginar essa figura? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, nós não estamos falando do homem mais rico do mundo, irmãos. Nós não estamos falando do homem mais poderoso do mundo que vai à favela, não é isso. Esse exemplo é muito pequeno. Nós estamos falando do Deus eterno, do Senhor que criou os céus e terra. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, do soberano sobre as nações, do Deus que abriu o mar vermelho. Ele resolveu descer do céu. Ele resolveu se fazer como você. Você consegue entender isso? E ainda mais, não foi só isso, ele se fez servo. Ele não veio aqui para ser, como diriam aqui os jovens, o playboy. Ele não veio aqui para ser o rei que é aplaudido. Isaías disse que ele não tinha formosura nenhuma para que nós o desejássemos. Ele não era o Messias que os judeus esperavam. Ele se humilhou e foi até a morte, e morte de cruz. Talvez essa mensagem pareça ser uma mensagem simplesmente congregacional, uma mensagem que é simplesmente para a igreja. Mas se você está aqui e não pertence ao corpo de Cristo, eu quero te dizer o seguinte: Cristo se submeteu para que você pudesse participar desse corpo. Cristo se humilhou para que você pudesse fazer parte dessa igreja, para que você pudesse um dia estar comigo na glória. Cristo foi à cruz para te salvar. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo foi fazer. Irmãos, submissão. Se você acha que você tem toda a autoridade, saiba que essa está na mão de Cristo. Irmãos, a igreja deve resplandecer no mundo por meio da sua submissão a Deus e a submissão aos seus irmãos. Se coloque de pé, meu irmão.